Dando prosseguimento ao nosso estudo das funções afins, vamos conversar um pouquinho agora sobre as inequações do primeiro grau. E quando a gente fala de inequação do primeiro grau, basicamente o que nós estamos fazendo é o estudo do sinal de uma função afim. É isso que a gente vai fazer. Então, por exemplo, eu quero saber quando é que esta função y igual a 2x menos 5 é positiva. Então, como é que eu posso reescrever isto aqui? Eu posso reescrever dizendo 2x menos 5 maior do que zero. Ou seja, eu quero saber quando é que esta função, que é y, que é representada por 2x menos 5, é positiva, ou seja, maior do que zero. Então, a única diferença é que, em vez de a gente trabalhar agora com sinais de iguais, nós não vamos trabalhar mais com o sinal de igual. Nós vamos trabalhar com os sinais de maior, menor, maior igual, menor igual. Então, nesse caso, quando é que esta função é positiva? Bom, vamos resolver. E a gente resolve da mesma forma que resolve uma equação com o sinal de igual aqui. Eu vou passar para cá o 5. Então, fica 2x maior do que 5. Por que 5? Porque era negativo. Como eu passei para o outro lado do sinal, ele passa a ser maior, passa a ser positivo. O que eu vou fazer agora? Vou jogar o 2 para lá de cá. Como o 2 está multiplicando, ele vai para cá dividindo. Então, x fica maior do que 5 sobre 2. Pronto. O que eu descobri? Eu descobri que para qualquer x maior do que 5,5, esta função será positiva. Ou seja, o y será maior do que zero. Então, se eu pegar um x maior que 5,5, 100, por exemplo, 100 é maior do que 5,5, porque 5,5 é a mesma coisa que 2,5. Então, se eu escolho o 100 e coloco o 100 aqui, 100 vezes 2, 200. 200 menos 5, 195. Ou seja, a função realmente é positiva. Olha o que acontece se eu escolher, por exemplo, x1. Eu disse que x tem que ser maior do que 2,5. Se eu escolher x1, 1 vezes 2, 2. 2 menos 5, menos 3. Ou seja, y não foi positivo. Y foi negativo. Outro exemplo. Quando é que y igual a 1/3 de x, menos 1/3 de x, mais 21 é negativo. Então, o que eu estou querendo saber? Eu quero saber quando é que menos 1/3 de x mais 21 será menor do que zero. Vou passar o 21 para cá. Menos 1/3 de x menor que menos 21. Vou multiplicar por menos 1. Então, o negativo vai virar positivo, o negativo vai virar positivo, e neste caso, o sinal vai trocar. Ele vai ficar maior. Fazendo essa conta, continuando, nós temos que x será maior do que 21 sobre 1/3. X é maior do que 21 vezes o inverso, que é 3 vezes 1. X é maior do que 63. Ou seja, toda vez que um x for maior do que 63 e for colocado aqui, este y vai dar um número menor do que zero. Ou seja, vai dar um número negativo. Para comprovar, vamos escolher 100. Se y é 100, desculpe, se x é 100, eu botar 100 aqui, o que teremos? Y é igual 100 vezes 1, 100. Então, será menos 100 sobre 3, mais 21. Y é igual a aproximadamente menos 33,3 mais 21. Y é igual a menos 13, menos 12, aliás, menos 12,3. Isso. Então, perceba que se o y for maior do que 63, nesse caso aqui 100, 100 faz com que esta função se torne toda negativa. Eu posso, inclusive,
fazer a resolução de inequações, vou botar aqui outro exemplo, fazendo pelo estudo do sinal. Então, por exemplo, vamos supor que eu queira saber quando é que esta função é menor ou igual a zero. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou calcular o zero da função. Por enquanto, eu esqueço esse sinal de menor ou igual. E vou calcular o zero da função. Calcular o zero da função é igualar a zero. Resolvendo isso aqui, menos 4x igual a 16, multiplica por menos 1, 4x igual a menos 16, x igual a menos 16 sobre 4, x igual a menos 4. O que é que isso significa? Isto significa que se eu fizer a régua real e colocar aqui menos 4 e traçar o gráfico, como é que o gráfico vai ficar? Como é negativo, a reta é decrescente, então eu tenho aqui a função y igual a menos 4x menos 16. Eu quero saber quando é que ela é menor ou igual a zero. Quando é que ela vai ser menor ou igual a zero? Bom, todos esses números para cá significam que o y está acima do eixo x. Então isso aqui significa que y é maior do que zero. E daqui para cá significa que os y são menores do que zero. Então o que isso significa? Significa que menos 4x menos 16 será menor ou igual a zero para todos os valores de x daqui para cá. Então, para x pertencente a R, para todos os x maiores ou iguais a menos 4, isso será verdade. Menos 4x menos 16 será menor ou igual a zero. Para comprovar, vamos escolher aqui o número maior que menos 4. 0, por exemplo. Se x é 0, quem será y? Bom, se x é 0, 0 vezes 4 é 0. Então isso tudo aqui desaparece. Então y será igual a menos 16. Ou seja, comprovando realmente que qualquer valor acima de menos 4, a função será negativa. Vamos escolher um número agora menor que menos 4. Menos 10, por exemplo. O que vai acontecer com o y? Bom, se x é menos 10, menos 10 vezes menos 4 dá mais 40. Mais 40 menos 16 significa que y é mais 24. E eu não quero isso. Eu quero identificar quando esta inequação é menor ou igual a zero. Não quando ela é maior ou igual a zero. Para finalizar, eu ainda posso ter um sistema de inequações. E não fique nervoso, porque o processo é o mesmo. Vamos imaginar um sistema onde eu tenha que x mais 3 é menor do que zero, e eu quero ao mesmo tempo que 2x menos 7 seja maior ou igual a zero. Como é que eu vou resolver esse sistema? Vamos fazer primeiro o primeiro. Então vamos resolver primeiro esse primeiro aqui. Então eu tenho que x mais 3 é menor do que zero. Então eu quero que x seja menor que menos 3. Fazendo a linha real. E aqui sendo, vou botar aqui o 0, 1, 2, menos 3. Então o que eu quero é que seja x menor do que menos 3. Então eu terei aqui, utilizando aquele conceito de intervalo aqui aberto, e aqui todos esses números do intervalo menos infinito até menos 3 fazem com que essa equação x mais 3 seja menor do que zero. Vamos fazer a segunda. 2x menos 7 maior ou igual a zero. Então 2x será maior ou igual a 7. X é maior ou igual a 7 sobre 2. X maior ou igual a 3,5. Então eu vou fazer uma... Essa aqui foi a primeira. Eu vou fazer uma segunda reta real. Né? Mais infinito, mais infinito. Aqui é o zero. E dessa agora eu quero que para
Para essa equação 2x menos 7 ser maior ou igual a zero, é preciso que o x seja maior ou igual a 3,5. Então eu preciso que x seja todos esses números de 3,5 para cima. Então eu tenho aqui agora, utilizando aquela nomenclatura, aquele jeito de escrever dos intervalos. Nós temos aqui o intervalo menos infinito menos 3. E aqui eu tenho o intervalo 3,5 mais infinito. Como é que eu resolvo esse sistema simultaneamente? A resolução do sistema é você identificar onde há encontro de intervalo entre a equação 1 e a equação 2. Ou seja, alguma condição que satisfaça os dois ao mesmo tempo. E a gente percebe que não existe essa condição. Porque para que essa primeira seja verdadeira, é necessário que todos os números sejam menores do que 3. Já no segundo caso, é preciso que todos os números sejam maior do que 3,5. Então, neste caso, esse sistema de equação não tem solução, pois não existe nenhum intervalo que seja comum aos dois. Vamos fazer aqui rapidamente um outro exemplo. Vamos imaginar um sistema onde a primeira equação seja 3x menos 4 maior do que zero, e a segunda equação seja menos x mais 5 seja maior ou igual a zero. Vamos resolver a primeira. Então 3x menos 4 maior do que zero, 3x maior do que 4, x maior do que 4 terços. Então, fazendo aqui o nosso eixo, nossa reta real, vamos imaginar que aqui fosse o zero, aqui é 1, então 4 terços é um pouquinho depois do 1, aqui é 1, então 4 terços seria mais ou menos aqui. Então, daqui para cá, todos esses números transformam esta equação em positiva, ou seja, maior do que zero. Então aqui nós temos o intervalo, e aqui é sem incluir, né? Então eu tenho o intervalo aberto em 4 terços até mais infinito. A segunda inequação é menos x mais 5 maior ou igual a zero. Menos x maior ou igual a menos 5, multiplica por menos 1, x menor ou igual a 5. E quando há multiplicação por menos 1, o sinal, nesse caso aqui, o maior ou igual, vai ser invertido para menor ou igual. Fazendo o desenho desse intervalo aqui, 0, eu quero colocar o 5. Vamos dizer, o 5 é aqui. Então eu tenho agora menor ou igual a 5. Então eu tenho daqui, opa, a mão tá torta. Então eu tenho todos esses números daqui solucionam esta equação, ou essa inequação, menos x mais 5 maior ou igual a zero. Para resolver a equação 1 e 2 simultaneamente, eu tenho que procurar o que temos igual nos dois. Perceba que a gente tem igual esse pedaço. Ou seja, o 5 soluciona os dois. O 4, o 3, o 2, até o 4 terços. O 4 terços, aliás, soluciona esse, mas não soluciona esse. Então eu tenho uma resposta que o intervalo que responde tanto o 3x menos 4 maior do que zero, quanto o menos x mais 5 maior ou igual a zero, é o intervalo entre 4 terços, só que não inclui o 4 terços, porque o 4 terços não está nessa resposta do 1. Então é aberto em 4 terços e fechado em 5, porque o 5 fecha. Desculpe, o 5 responde tanto a primeira equação quanto a segunda. É isso.